Que bom estarmos de volta, resolvendo questões de sequências. Hoje, nessas aulas, nós estamos trabalhando com progressão geométrica. Que aparece um pouquinho de geometria, aparece um pouquinho de PA, tá certo? Função, isso é para revisar mesmo. Então, a questão de número 47 diz assim: o número de bactérias de uma certa cultura dobra, olha aqui de novo, ó, dobra a cada hora. A partir da amostra inicial, são necessárias 24 horas para que o número de bactérias atinja uma certa quantidade que calcule em quantas horas são necessárias para que a quantidade de bactérias nessa cultura atinja metade de quê? Atinja metade de quê? Então vamos começar. Nós sabemos que trata-se de uma progressão geométrica. Por que, Pacífico? Porque ele está dizendo que dobra a cada momento. Dobra. Então, a PG, cada elemento vai ser multiplicado, né? Uma constante. A PA é somado ou subtraído, não? Então, a PG é multiplicado. Nós temos que o termo geral da PG, o A índice N, é igual ao A índice 1, que é elevado a N menos 1. Pronto. Então, esse é o termo geral da progressão geométrica. A índice N é igual ao A índice 1, que é elevado a N menos 1. Ele diz nessa questão que o nosso A índice N, ele diz, chamou de quê? A índice N, ele chamou de quê? Certo? E que a razão é igual a 2. Ele diz, o número de bactérias em certa cultura dobra a cada hora. A partir da amostra inicial, são necessárias 24 horas para que o número de bactérias atinja uma certa quantidade de quê? Então, N é igual a 24. Então, se nós aplicarmos o termo geral, então vai ficar Q é igual ao A índice 1, que é justamente o desconhecido, o A índice 1, né? A partir da amostra inicial, são necessárias 24 horas. Q, que é 2, elevado a quem? Ora, se é 24, então 24 menos 1 aqui dá 23. Só que eu quero uma situação em que ele pergunta, calcule quantas horas para que isso é necessário para que a quantidade de bactérias nessa cultura atinja a metade de quê? Certo? Então, a metade de quê? Então, nós temos a metade de quê? O certo A índice K, um certo A índice K, que seja a metade de quê? Certo? Em 24 horas ficou o quê? Então, a metade. Então, aplicando o termo geral, nós sabemos que A índice K é igual a índice 1, que elevado a K menos 1. O A índice K é 1/2 de quê? 1/2 de quê? O nosso A índice 1, a razão é 2, elevado a K menos 1. Substituindo, olha aqui o nosso Q. Então, substituindo o nosso Q. Então, eu vou ter 1/2 de Q, que é igual a índice 1, 2 elevado a 23, é igual a índice 1, vezes 2 elevado a K menos 1. Nós ficamos logo, nos livramos do A índice 1, o pitiozinho. Aqui nós temos 2 elevado a 23 sobre 2 igual a 2 elevado a K menos 1. O que é que nós temos aqui? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente.
Então, eu tenho 23 menos 1, 22. Isso é igual a 2 elevado a K menos 1. Diz a propriedade: bases iguais implica a igualdade dos expoentes. Então, vamos ficar com K menos 1 igual a 22. Então, conclusão, o nosso K é igual a 23. Então, com 23 horas, nós teremos a metade. Então, 23 horas. Então, item correto, B de bola. Com 23 horas, então nós temos que estava propondo. Tá legal? Então, essa foi a questão de número 47. Então, vamos aqui a um pouco de divertimento, né? Vamos a 48. Veja o que diz a questão de número 48. A soma do segundo, do quarto e sétimo termo de uma PG é 111. A soma do terceiro, do quinto e do oitavo termos é 222. Então, podemos afirmar que a razão, o 11º, a soma do 7, essas relações aí. Então, a informação que eu tenho é que o índice 2 trata-se de uma PG, e que o termo geral da PG, a índice N, é igual a índice 1, que elevado a N menos 1. Ele está dizendo que o segundo mais o quarto mais o sétimo, isso é igual a 111. O terceiro mais o quinto mais o oitavo é igual a 222. Ele fala da razão. Então, como é que se calcula a razão? Na realidade, nós temos aqui um sistemazinho bem bonzinho de trabalhar. Vamos escrever todo mundo em função do A1 e da razão. Então, quem é A2? A1 vezes Q. De acordo com o termo geral. Tá certo? Mais, quem é índice 4? A índice 1, Q3. Mais, quem é índice 7? A1, tá certo? A1, Q6. Isso é igual a 222. Opa, 111. 111. Então, 111. Quem é A3? A1, Q2. Pelo termo geral. A5, A1, 5 menos 1, Q4. Mais A8, A1, Q7. Isso é igual a 222. Pacífico. Como é que eu vou resolver esse sistema complicado? Regrazinha bem simplesinha. Quando você tem sistema envolvendo potência, a melhor técnica é pegar a de maior, dividir pela de menor. Então, vamos dividir. Mas se você observar, eu tenho um fator comum aqui. Então, vamos ganhar tempo. Quem é que é comum aqui? O A1 é comum e Q2. Então, eu boto em evidência. A1, Q2. Se nós botarmos em evidência, ó, A1, Q2, dividir por A1, Q2, dá 1. Mais A1, Q4, dividir por A1, Q2, cancela o A1. Q4 dividido por Q2, divisão de potência de mesma base, sobra Q2. Mais A1, Q7, dividido por A1, Q2, cancela o A1. Q7 dividido por Q2 dá Q4. Não, Q4 não, Q5. Porque 7 menos 2
dá 5. Fecha. A primeira, quem é fator comum? Todo mundo tem A1 e Q, de menor expoente. Então, embaixo fica A1 vezes Q. A parênteses. A1Q dividido por A1Q dá 1. Mais A1Q3 dividido por A1Q dá Q2. Cancela o A1 e Q2, porque aqui é como se tivesse expoente 1. A1QC dividido por A1Q dá, cancela A1 e sobra Q5. E nós vamos ter 222 dividido por 111. O que é que sobra para a gente? Certo? Então, vamos lá. Aqui, o que é que nós temos? Nós fazemos uma simplificação. 222 dividido por 111 dá 2. Um pituzinho, ó. Essa expressão aqui é igual a essa desse parênteses. Cancela. Vamos cancelar o A1 com A1. Q2 dividido por Q dá simplesmente Q. Então, implica que a razão dessa progressão é, na realidade, quem? A razão dessa progressão é igual a 2. A razão dessa progressão é igual a 2. Ok? E agora, parceiro, como é que eu faço para saber quem é o A1? Eu tenho que pegar esse valor e colocar nessa primeira equação ou substituir nessa segunda equação. Então, chegaríamos ao A1. Mas se nós voltarmos para a questão, ele diz que a razão é meio. Então, o item A está correto. O A3 é igual a 6 e o A6 é igual a isso aí. O 11º termo é 1535. A soma dos 7 primeiros termos é igual a essa expressão aí. Aí, o que que eu vou fazer? A que está mais simples para verificar se está certo ou errado, me parece o item E. Eu vou verificar. Vou pegar aleatoriamente. Estou achando que é mais simples. Porque para saber quem é o terceiro termo, eu preciso calcular o A1. Não sei se vou necessário. Para calcular o 10º, eu tinha que saber a soma dos 7 primeiros termos, também tinha que saber quem é o A1. Então, vamos verificar o item E. Ele está dizendo que A2 vezes A4, ó, A2 vezes A4 sobre A1 vezes A3, A1 vezes A3 é igual a A4 vezes A6, que é igual a A4 vezes A6, é igual a A3 vezes A5. A3 vezes A5. Ora, para verificar isso aí, você faz de um lado, verifica de um lado e verifica do outro. Então, vamos verificar de um lado. Quem é o A2? A1 vezes Q. Quem é A4? A1, Q3. Dividido A1. Quem é A3? A1, Q2. Não sei. Então, do outro lado. O que é que eu tenho? A4? A1, Q3. A6, A1, Q5. A3, A1, certo? A3. Ó, eu estou observando, ó, A1, Q2, vezes A5, A1, Q5. Então, fica quem? Q4. Ora, você diz, ah, passivo. Depois eu volto lá, deixa eu alertar vocês. Só quero terminar aqui. Ó, eu posso me livrar do A1. Posso me livrar também desse A1. Em cima, eu vou ter Q4 sobre Q2. Divisão de potência de mesma base. Então, isso aqui dá Q2. Do outro lado, o que que nós temos? Posso simplificar um pituzinho A1. Um A1. Aí eu tenho aqui em cima Q8 sobre Q6. Se nós dividirmos potência de mesma base, então resposta dá Q2. Então implica que essa condição está correta, igualdade. Aí você diz, mas Pacífico, eu já poderia ter visto, ó,
Eu podia ter cortado o A4 aqui com A4, aí ficava, ó, posso cortar numeradores, posso cortar denominadores. Então, eu poderia cortar o A4 com esse A4, podia cortar esse A3 com esse A3, sem problema nenhum. Ficava A2 sobre A1, A6 sobre quem? A5. Então, nós temos aqui, rápido, não precisava fazer isso, só para alertar, nós teríamos o que? A razão, ó. O que é a razão de uma progressão? É o segundo dividido pelo anterior. Qualquer termo dividido pelo anterior é igual a uma constante, ó. Olha lá, teoria. Segundo dividido pelo primeiro é a razão. Segundo, ó, qualquer termo, o A6 dividido por A5 também é a razão. Então, podia ter concluído só nisso aqui, que essa sentença é verdadeira. Então, o item é a sentença verdadeira dessa questão. O item verdadeiro, então, podemos afirmar que o item está correto. Então, resposta na nossa questão é o item E. Então, vamos para a próxima. Então, nós temos aqui a questão de número 49. Tá joia? A sequência infinita já está dizendo quem é uma sequência infinita. Pronto, temos isso aqui. Temos a soma, o valor. Então, essa sequência. Primeiro, nós temos que conhecer a sequência. Eu tenho um, não quer dizer que a sequência infinita já é um APG. Tá certo? Tem que ter cuidado. Ó, 1 menos 2/3. Porque se eu pegar esse termo e dividir por esse, e esse dividir por esse, não dá o mesmo resultado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, aqui onde está, tá certo? Bem interessante a questão. A sequência, ó. Então, a minha sequência é, na realidade, isso aqui. 1 menos 2/3, meio, menos 1/3, 1/4, menos 1/6, menos 1/6, 1/8, menos 1/12. Ele quer a soma. A soma. Se você observar, eu tenho duas sequências aqui. Eu tenho, ó, valores positivos e tenho valores negativos. Então, vamos tentar. Valores positivos. Eu vou ter 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais. Valores negativos. A soma de valores negativos, menos 2/3, menos 1/3, menos 1/6, menos 1/12, menos. Pronto. Agora temos que analisar a soma positiva e a soma negativa, né? Dos números positivos e do número negativo. Se você observar, isso aqui trata-se de uma PG infinita. Soma. Então, nós temos aqui, já está visto. Soma de uma PG infinita. Pronto, nós estamos vendo que a soma PG é infinita. Mas se você observar, esse 2/3, esse é a grande dificuldade da questão. Esse 2/3 não está em PG. Esse 2/3 não está na PG. Quem está na PG, ó, isso aqui trata-se também, só essa parte.
soma de uma PG infinita. Com mais amadurecimento você vê isso. Por quê? Olha, porque esse 2t, se eu dividir esse segundo pelo esse primeiro, não dá o mesmo terceiro pelo segundo. Mas se você pegar a partir daqui, ó, você vai pegando só a metade, 1/3, 1/6, multiplicando por 2, os denominadores, ó, 3, 6, ó, multiplicando por 2 o denominador, 3, 6, 12, 24, meio. Então, na realidade, nós temos soma a parte positiva. Então, o que que eu vou ter aqui? Então, vamos ver por parte. Eu vou chamar de S1. De S1 é 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, pronto. Vou chamar essa soma de S1. Então, eu tenho definição, uma PG infinita é a índice 1, a soma de uma PG infinita é a índice 1 sobre 1 menos a razão. Nesse caso, o nosso índice 1 é 1, o índice 1 é 1, 1 menos a razão é o segundo para o primeiro, então é meio. Então, eu tenho 1 dividido, tirando o mínimo, 2 menos 1, dá meio. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós temos que S1 é igual a 2. Então, vamos para o nosso S2. O nosso S2 é menos 1/3, menos 1/6, menos 1/12. Lembre, 2/3, menos 2/6 ficou fora. Então, menos. Ora, para facilitar um pouquinho, para não correr o risco de você errar o sinal negativo, você tira ele fora. É como se você botasse em evidência. Então, eu fico com 1/3, mais 1/6, mais 1/12. Lembre, sinal menos está fora. Então, essa soma vai ser, sinal menos está aqui, ó, índice 1, que é 1/3, 1 menos a razão. A razão dessa progressão, ó, é 1/6 dividido por 1/3. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3/6, simplificando, dá meio. Então, 1 menos meio. Então, eu vou ter 1/3. Ó, 2 menos 1 dá meio. Divisão de fração. O que que se faz? Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que essa expressão, essa soma é o S2. Então, vamos ter menos, então existe um menos bem aqui, certo? Não esqueça de continuar o menos. Então, menos, repete a primeira, que é 1/3, multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Então, meu S2, na realidade, é menos 2/3. O que que o amigo pede? Pede a soma da sequência. Então, a soma da sequência, pronto, a soma da nossa sequência, na realidade vai ser quem? Deixa eu ver aqui, o que que nós temos aqui? Nós temos o S1 somando com o S2 e somando com menos 2/3. Menos 2/3. Cuidado, ó. O que que eu tenho aqui? S1, essa expressão aqui, essa soma aqui. Eu chamei de S1. Essa daqui eu chamei de S2. E ainda ficou quem? Menos 2/3. Então, eu tenho S1 mais S2 e menos 2/3. Muito bonita a questão. Então, a nossa soma vai ser. Então, vamos lá. A nossa soma passa a ser. Quem é o nosso S1? 2. Mais
certo? Mais. Quem é o nosso S2? Cadê você? Ó, 2/3. Menos 2/3. Mais o termo que não estava em progressão. Menos 2/3. Uma questão como essa merece toda a atenção do aluno. Porque a primeira ideia que ele tem, acha que trata de uma PG só, ou ele pega aí aplica as formulazinhas, já estava vendo, e ele perde bestamente a questão. Então, eu tenho 2 menos 2/3 menos 2/3. Denominadores diferentes. Reduz ao mesmo denominador comum, que é igual a 3. Mesmo denominador comum, que é igual a 3. Então, vamos lá. 3 por 1, 3. Vezes 2, 6. Menos 3 por 3, 1. Vezes 2 é 2. Menos 3 por 3 dá 1. Vezes menos 2. 6. 6 menos 4 dá 2. 2/3. Então, isso aqui é a nossa soma. Alerta geral, vou reforçar. Observem que nessa sequência eu tenho valores positivos, valores negativos. Eu separo os valores positivos, tá certo? Que você nota que trata-se de uma PG de razão meio. Então, ó, os valores positivos. Quando você separa os valores negativos, você tem uma surpresa. Qual é? É que nem todos os termos estão em PG. Esse menos 2/3 não está em progressão geométrica. Quem está em progressão geométrica é menos 1/3, menos, tá certo? 1/6, menos 1/12. Aí o que você faz? Calcula a soma dos positivos, que dá 2. Calcula a soma dos negativos em PG infinita, que dá menos 2/3. E soma com o termo, que é esse termo aqui, ó. Soma com o termo que não estava em progressão geométrica. E chegamos à resposta que é igual a 2/3. Então, 2/3, a questão de número 49, está representado pela letra D. 2/3 representado pela letra D. Uma rapidez na resolução da questão nos leva muitas vezes a um erro comum. Então, só ter cuidado, ter atenção e exercitar. E esse ainda é o grande segredo da aprendizagem, da construção do conhecimento da parte de matemática. Ok? Vá em frente, continue com essa vontade de vencer.